Eu tenho um convidado especial hoje. Eu trouxe aqui pra vocês uma surpresa. Vocês não estão esperando por essa. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo. Hoje quem vai falar um pouco é a Karine. A Karine é uma pessoa muito legal. Ela casou comigo há algum tempo atrás. Estamos juntos desde 2010, então faz 10 anos, tá fácil fazer a conta. 10 anos juntos. 10 anos juntos, 2 anos casados. 1 ano e meio casados. Pra mim é 2 já, né? Na quarentena, em casa o tempo são inteiro. 2. Então, agora ela vai se apresentar um pouquinho, falar um pouco sobre você, seu conhecimento, seu relacionamento, sua vida. O que te trouxe nesse... Primeiro vamos apresentar aqui, calma, terapia. tá tudo bem. Pra quem não me conhece, eu sou a Karine, hipnoterapeuta e consteladora familiar. Porém, sou mais consteladora do que hipnoterapeuta, porque na JK quem comanda as hipnoses são o João. É o João, na verdade. É que é João, né? Estamos juntos. Então, eu faço mais a parte de constelação, ele faz mais a parte de hipnose, porém os dois somos hipnoterapeutas. Tem um porquê, né, da gente escolher o relacionamentos pra ser essa última live. Primeiro porque a JK nasceu de um relacionamento. A gente estava noivo já quando a gente fez o curso de hipnoterapia, hipnose clínica, né, na verdade. E quando a gente fez o curso, a gente pensou, caraca, é isso que a gente quer fazer da vida, assim. A gente fez o curso juntos e no meio de um planejamento de casamento e todas aquelas coisas que envolvem um casamento, a gente resolveu abrir um espaço para atender as pessoas com hipnose. Então, a JK praticamente nasceu no ano que a gente casou e pra gente é muito especial poder usar o nosso relacionamento para atender as pessoas, né? Então, a gente atende junto, em alguns casos, outros não, a constelação nem tanto, mas na hipnose a gente atende junto. Todos os planejamentos da JK a gente faz junto. E é muito legal ter essa troca do nosso relacionamento dentro de uma empresa. Apesar de que às vezes não é todas essas flores, né? Mas é muito bacana poder ter como meu sócio também o meu marido e amigo. Então, isso é muito legal. E também escolhemos falar de relacionamento porque uma empresa de terapia, principalmente, eu acho que todas as empresas, mas a de terapia, precisa de ter um relacionamento muito forte com os seus clientes. A gente não consegue atender uma pessoa se a gente não cria pelo menos um vínculo com ela, um vínculo de confiança, um vínculo de carinho, de respeito pela história daquela pessoa. Então isso envolve muito a questão do relacionamento, as bases de um relacionamento. Mas para falar de relacionamento, eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês, até para vocês sentirem que na vida de terapeuta também não são tudo flores, né? Que não é tudo lindo, perfeito e maravilhoso como a gente acha que é. Não é tudo tão romantizado como a gente prega. Então eu vou voltar um pouquinho lá no tempo. E eu, quando era mais jovem, era uma pessoa extremamente insegura, extremamente ciumenta e extremamente possessiva. Eu era tudo isso. Eu sempre fui assim em todos os meus relacionamentos. Pra mim tava tudo bem, era assim que a vida tinha que ser, a gente tinha que ter ciúmes mesmo, porque era normal. Quem não tinha ciúmes na vida, quem nunca teve ciúmes na vida, né? Então pra mim era uma coisa super normal. E pra mim era muito normal sentir essas coisas, porque se não sentisse isso, na minha cabeça não fazia sentido, não era amor suficiente, entendeu? Então, sentir essa possessividade, assim, era uma coisa natural. E aí em todos os meus relacionamentos foi assim. E se as pessoas falassem pra mim, olha, um amigo meu chegasse pra mim e falasse, eu não gosto muito do seu namorado, eu ia lá e terminava. Porque eu falava, não posso, alguém não gostar do meu namorado. Não importava se eu gostava, entendeu? Era pra a pessoa que tinha que gostar, não era eu. Eram os meus amigos que tinham que acolher, não era eu. Era sempre uma coisa muito bagunçada na minha cabeça, mas que fazia muito sentido. E passou um tempo, eu conheci o João, a gente começou a namorar e... Explica direito isso aí, vai. Não a gente foi não fácil começou a namorar. assim. A gente teve um lance lá que a gente jurou que ninguém nunca ia saber.
E a gente jurou de pé junto que não ia passar daquela noite. E a gente falou assim, ó, foi assim, foi sem querer, entendeu? Aconteceu, morreu aqui. E acontece que estamos juntos até hoje e... A gente tinha uma frase que era bem, tipo, a gente quer ficar junto, mas não quer muito ficar junto. Era, vamos ficar só de sexta, né? Só de sábado, sei lá, não lembro qual era o dia da semana. Os dias que a gente saía com um grupo de amigos, assim, a gente acabava ficando, mas aí passava, a gente se encontrava na escola segunda-feira e a gente fingia que nem se conhecia, que não, nada nunca tinha acontecido. E foi muito legal, porque aí foi criando um vínculo entre nós dois, que a gente foi, ele e eu, começando a sentir ciúmes da aproximação com outras pessoas. E aí, tipo, por que eu tô sentindo isso? E foi quando a gente resolveu que deveria dar um passo a mais, né? Na relação, que não era só um casinho de uma noite. Foi um casinho de uma noite e tá sendo até hoje. Estamos até hoje fingindo que é um casinho de uma noite. Olha, as pessoas nem sabiam que a gente fingia que nos conhecia. Não, a gente não fingia. Não, que a gente nunca tinha ficado. Sim, porque a gente era amigo, né? Então... Foi engraçado quando eu pedi, porque eu não pedi pra namorar, né? Pedi pra ficar sério. Então eu fui lá, terceiro ano e tal, falei, vamos ficar sério então? Eu sentei e tal, você quer ficar sério comigo? Quero, tá. Aí eu falei, e agora? Será que eu tenho que dar a mão pra ela? Foi, ele ficava muito tímido de andar de mão dada comigo, era engraçadíssimo. Mas, enfim, estamos juntos até hoje pra provar que não foi um casinho de uma noite. Apesar da gente querer bastante na época. Enfim, quando eu tava nessa bagunça e a gente começou a ficar junto, e eu era uma pessoa muito ciumenta, muito mesmo. Era coisa assim, dele não podia olhar pro lado, que eu já tava... Sabe aquele memezinho do bonequinho que fica com a mãozinha na cintura falando, vai pra onde? Eu era basicamente esse bonequinho que falava, você tá olhando pra quem? Que você tá... O que ela tem de melhor do que eu? E eu ficava brava, mas eu ficava brava, porque eu ficava uma semana sem falar com ele. Pra mim isso era super normal. Eu ficava assim, né amor? Era tipo dias sem falar com você. Ela ficava brava, ela não conversava comigo, ela parava de falar. E aí ela não tá falando comigo, eu acho que eu fiz merda. Mas será que eu fiz? Não, acho que é uma coisa dela, sabe? Aí na nossa cabeça a gente não tem ideia do que tá acontecendo. Só, né? Deixar... João é ciumento até hoje, porém ele não fala. É bem engraçado isso, mas a gente vai chegar lá. Bom, enfim, e aí a gente começou essa relação meio esquisita, baseada em ciúmes e possessão. E em amor também. E aí chegou num período da minha vida que eu tava bem confusa sobre vários aspectos da vida, não só sobre relacionamento. E eu resolvi procurar terapia. E eu fui pra terapia por outros motivos. Eu jamais pensei que na terapia eu ia falar sobre minha relação. Eu imaginei que eu ia falar sobre a vida, sobre a carreira, sobre traumas do passado, sobre minha família, mas não sobre a minha relação com ele. E ela ficava insistindo de que a gente tinha que falar sobre a minha relação com ele, a gente tinha que fazer isso. De tanto que a minha psicóloga insistiu, eu falei, tá bom, então vamos falar de relacionamento, então, já que é o que você quer, né? E a gente começou a conversar sobre ciúmes, insegurança. Foi aí que eu descobri que eu tinha uma autoestima extremamente baixa. Porque eu não me enxergava aos pés das meninas que eu achava que ele olhava, entendeu? Tipo, eu sempre era menos, eu sempre não merecia o amor dele, era sempre uma coisa muito ali, sabe? Vitimista. Então, eu fui descobrindo isso na terapia. E foi muito legal isso, porque eu comecei a ter uma mudança muito rápida e muito brusca também ao mesmo tempo. E o João sentiu isso na época. E ele começou a ficar meio depressivo. E aí cheguei pra minha psicóloga e falei, olha só, meu namorado tá assim, numa fase meio deprê e não tá legal. E aí ele começou a fazer terapia também. E acho que foi a melhor coisa que a gente fez por nós dois. Porque a gente evoluiu no mesmo nível ao mesmo tempo.
Então, quando eu tinha alguma mudança radical, ele também tinha. Então, a gente não chegou naquele processo de que uma pessoa evoluiu muito e a outra não conseguiu acompanhar, sabe? Porque a gente foi ao mesmo tempo crescendo juntos e evoluindo juntos. Ainda estamos, né? Ainda estamos sempre em processo. Mas pelo menos isso aconteceu ao mesmo tempo e que foi muito saudável para o nosso relacionamento. E não acho que foi fácil assim. A Karine falou, vai lá fazer psicóloga. E eu falei, tá, fui. Não, eu acho que eu enrolei 1 mês ou 2, assim, pra fazer. Porque no começo eu falo, imagina que eu tô ficando com depressão, tô ficando triste. Onde já se viu, né? Eu faço educação física, tô cursando jogos, tá cursando não sei o quê, vários planos. Como assim não tenho tempo pra isso, né? E quando a gente estava nesse processo terapêutico, uma das coisas que mudou muito na nossa vida foi que a gente conseguiu se comunicar antes de explodir um com o outro. Então, aquelas fases onde eu ficava 1 semana sem falar com ele, pra mim hoje fazer isso não faz o menor sentido. Tipo, porque assim, alguma coisa aconteceu que me chateou e eu preciso conversar sobre isso. A gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa expor o que tá acontecendo. Mas antes de falar sobre comunicação, que quando essa mudança aconteceu, quando eu descobri que eu precisava me abrir mais e conversar mais com o João, foi quando eu descobri que eu precisava contar pra ele coisas que aconteceram nos meus outros relacionamentos. Eu precisava que ele soubesse como eu tinha me sentido, para que ele entendesse os traumas que eu tinha e que algumas atitudes dele me relembravam aquelas memórias e aquelas coisas que me traziam uma certa angústia. Então ele precisava saber, ele tinha o direito de saber essas coisas. Só que, gente, quem fala de ex pro atual? De verdade, assim, alguém consegue falar sobre isso com naturalidade? Assim, como que é pra vocês falar de relacionamentos passados com o atual? 10 anos depois é mais tranquilo, mas ainda rola uma dificuldade. Show. Ela vai dar um pulo do gato aí pra vocês conseguirem fazer isso de uma forma mais fácil. Então, realmente não é fácil falar sobre relacionamentos passados, mas é libertador quando a gente consegue falar disso, porque a gente começa a entender que aquilo fez parte de você, é parte da sua história, fez parte de quem você é hoje em dia. Talvez se você não tivesse passado por aquilo, hoje você não seria uma pessoa tão boa no seu relacionamento atual. Então é super saudável conversar sobre... É lógico, gente, que não é assim falar, ainda amo meu ex, não é isso. Mas é, tipo, saber conversar, contar a história de vocês de uma forma respeitosa, de uma forma carinhosa. E um exercício que a minha psicóloga fez, que foi ótimo, porque, assim, pra mim, eu tinha enterrado todas as minhas histórias antigas, eu tinha enterrado na minha cabeça, não fazia mais parte de mim, não queria mais saber, e eu queria seguir minha vida assim, normalmente. E ela falou pra mim que, na verdade, eu poderia ter esquecido, porém eu não tinha superado o que aconteceu. Porque se eu tivesse superado, eu falaria sobre isso de uma forma natural. E eu falei, bom, o que ela falou faz sentido. Talvez eu também não tivesse esquecido, porque algumas coisas que o João fazia quando me remetia àquela coisa, eu ficava automaticamente triste, ficava mal, ficava chateada e não falava pra ele, e vida que segue. Então quer dizer que eu não tinha superado e não tinha esquecido. E aí minha psicóloga chegou um dia e falou assim, faz o seguinte, qual o nome do seu ex-namorado? E aí eu falei, fulano. E ela disse, ok, a partir de agora eu sou fulano. Fala tudo o que você queria falar pra ele. E aí eu fiquei tipo, quê? Oi? Não, é sério, eu quero que você olhe pra mim, veja o fulano e diga tudo o que você queria falar pra ele. E aí, desculpa a família que tá assistindo, mas eu virei pra ela e falei, primeiramente, oi.
segundamente vai se fuder. Eu não falei com essas palavras, mas eu coloquei pra fora, tipo, tudo que eu queria falar, tudo que eu achava que tinha acontecido. Eu, assim, soltei o verbo, entendeu? Falei bonito, assim. E aí, conforme eu fui falando, conforme eu fui me ouvindo, eu falei, gente, não faz o menor sentido tudo isso que eu tô falando. Não tem o menor sentido tudo isso que eu tô guardando dentro de mim. Porque eu criei na minha cabeça um monstro que não existia, porque eu só criei porque eu precisava odiar alguém e porque odiar a ex é o que a gente faz, e não é assim. Eu criei uma história na minha cabeça absurda de como as coisas tinham acontecido, de como que eu passei por aquilo, de como eu era vítima da situação. E quando eu falei tudo aquilo pra ela, eu falei, nossa, como eu sou idiota, não faz o menor sentido. E aí foi quando eu consegui chegar pro João e falei, oi, a gente precisa conversar sobre relacionamentos passados. E foi uma conversa super divertida, né, amor? A gente contou todas as pessoas que a gente já tinha ficado na vida. A gente riu, conversou. Eu contei pra ele sobre os traumas que eu tive, sobre o que eu gostava, o que eu não gostava. Ele me contou sobre todos os relacionamentos dele, o que ele gostava, o que ele não gostava. E a gente ficou horas conversando sobre isso de uma forma muito saudável e muito tranquila. Porque a gente sabia, no fundo, que não existia mais um sentimento de paixão, de amor, existia um carinho, um respeito pela história que a gente passou, por tudo que a gente viveu. E talvez se a gente não tivesse tido aqueles relacionamentos anteriores, a gente não estaria junto agora. Inclusive, eu e o João, a gente ficou junto por causa do meu ex-namorado. Então, né? Então, tipo, pra mim só trouxe coisas boas. Então, por que eu olhava pra isso com tanto ódio, com tanta mágoa? Não fazia sentido, entende? Então fica aí um exercício pra vocês. Gente, mas com bom senso, tá? Eu fiz isso dentro de uma sala de terapia. Então não vai catar o seu namorado e olhar pra ele e falar, ó, agora você vai ser o meu ex. Porque não vai ser legal. Se quiser, fecha os olhos, imagina na sua frente e manda balas. E aí depois você vê como você se sente, se saiu todas aquelas emoções negativas, tudo aquilo que ainda estava guardado dentro de você. Sim, outra coisa que você pode fazer, que também foi um exercício que ela fez comigo, é que foi para outro caso, mas é escrever uma carta. Escreve mesmo, de próprio punho, tudo que você queria falar. Tudo. E aí você queima a carta. Pronto. Deixa aí. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo e até a próxima. Tchau, gente.